Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Quando a gente fala sobre o cuidado, né, das crianças, a gente divide essa responsabilidade, principalmente para os pais e na escola também. Como que vocês percebem a comunicação entre os pais e os profissionais da escola nos momentos das reuniões, se isso acontece, para discutir questões da saúde alimentar? Então, os pais, eles sempre têm que estar presentes, né, nesses momentos para estar conversando com os próprios funcionários da escola, para estar incentivando. Por exemplo, igual a questão da cantina, né, que a gente estava conversando, mas isso também é uma relação de pai para filho, até porque essa educação começa em casa. Então, assim, já ensinando o filho desde de pequenininho para estar não aceitando outros lanches, né, e tá incentivando mesmo essa forma mais saudável. E eu acredito também que exista colégios, escolas aqui em Juiz de Fora, como a gente tem todo o Brasil tá com esse desenvolvimento de vida infantil saudável, acho que existem escolas que já estão com esse projeto, acho que a gente pode também valorizar essas escolas, os pais pesquisar antes de matricular, já houve a matrícula, né? Então, mas daqui para frente, começar a pesquisar o tipo de projeto que a escola tem com relação à saúde, o tipo de comprometimento, porque você impedir que um outro aluno leve o seu filho ficar atraído, fica muito difícil. Então, acho que a escola precisa aplicar essa política. Uma vez que tem a política da alimentação saudável, você já fica mais tranquilo, porque o tempo de você educar seu filho hoje está cada vez mais curto, né? E é interessante, porque você vai escolher uma escola de acordo com o seu projeto também, de cidade, de estado e de país que se quer, né? Que passa pela identificação, que passa por esse conceito já ampliado da saúde, que a própria Organização Mundial da Saúde já coloca, né? Que é você olhar o bem-estar como um todo, né? E a alimentação é um dos critérios, né? Sim, a gente fica preocupado mais com a educação do colégio, né? Mas a gente também tem que ficar preocupado com essa questão nutricional, né? Como que, igual ela falou, como que isso é aplicado lá no colégio. Então, sempre tem que pesquisar antes, que é muito importante. Vocês têm sites que orientam? Porque seria interessante, né? A gente tem esse programa aqui, a gente quer que atinja o maior número de pessoas possível, né? Mas a gente, claro que isso aí depende da demanda, né? E depende do interesse das pessoas. No caso, se vocês quiser passar para nós aqui os endereços, porque é interessante a gente ter um contato permanente, né? Mostrando sempre o que é bom, até para você influenciar os influenciadores. Sim, redes sociais, Instagram, chamar sempre a atenção. Tem muito. Hoje em dia tem site para tudo, né? Tem site para perdão, tem site para gratidão. Não estou gozando, não estou falando mal, não, é porque tem muito, né? Eu não tenho disponível um endereço específico, porque a gente tem muitos. Se a gente falar um ou dois, a gente vai estar privilegiando algum. Mas se você colocar merenda saudável, você vai ter todos os órgãos, tanto os órgãos públicos, quanto pessoas que são mães ou profissionais, os próprios nutricionistas específicos que gostam de trabalhar com merenda saudável. Não, vocês podem criar, vocês duas aí, podem criar. Criar, porque... Boa ideia, né? Pode criar. Com a ajuda do Pasqualino, às vezes eu coloco um pouco no meu Instagram, um pouco de merenda saudável, acredito também que a Bárbara coloque também alguma coisa em relação a isso, porque a gente trabalha com um público muito amplo, né? Mas a merenda saudável, ela está dentro do nosso projeto 24 horas. Adriana, saindo um pouco da fruta, existe alguma outra opção que tão saudável e tão nutricional? Ok, obrigado. Falhou aqui. Sim, a gente pode estar elaborando muitos tipos. Tem coisas que, não, vai ter geladeira. Tem colégio que não disponibiliza para você acondicionar a sua merenda. Então, que tipo de alimento fresco eu posso estar levando? Então, as frutas já foram faladas, eu posso estar levando também amendoim torrado em casa, que deixa muito claro isso. Porque você pode comprar amendoim já no pacotinho salgadinho, isso tem muito sódio. Muito sódio. Mas você tem um amendoim que você vai torrar em casa. E tem uns que vêm até colorido, né? Deus sabe lá o que em é casa colorido. Eu faço isso, torro ele na minha casa. Não pode falar gostoso, não. E já coloco num potinho. E você coloca num potinho,
né? Você pode botar mais o que seria saudável? Pipoca de panela. Sim. De panela, que porque deixa muito claro. Porque é carboidrato, no caso o milho é saudável. O amendoim tem muito ômega, né? E tem muito. E é rápido, a gente torra o amendoim São no os snacks micro-ondas. saudáveis. São gostosos, né? Até as próprias frutas desidratadas a gente encontra muito nessas lojas naturais. Mas é importante comprar sem açúcar, né? Bolo, broa. Bolo simples, né? O bolo simples feito sem recheio. Exatamente. Mas sucrilhos é uma coisa aconselhável. que a farinha seja uma farinha de aveia. É menos pior, né? do que, no caso, esses biscoitos ricos em gorduras hidrogenadas, mas ainda é um... Que é doce, né? Exato. A gente está falando sobre essas opções nutricionais. Eu sempre estudei em escola pública. E na minha época a gente almoçava 9 horas da manhã. Era arroz, feijão, tem muitas macarrão, escolas que ainda têm esse costume, né? E em relação a comparação mesmo, né? Entre esse tipo de alimentação e o lanchinho lá, um sanduichinho, uma frutinha. Como que vocês avaliam esses dois tipos? Então, você fala no sentido assim, qual que seria melhor? O lanchar de manhã ou almoçar de manhã? Eu vou deixar para vocês responder. Então, o almoço em si é uma refeição bem completa, né? Então, se for pensar em termos nutricionais, mas aí depende também da cultura ali, né? Se a criança vai ter vontade de almoçar naquele momento ali, 9 horas da manhã. Eu acho que ele está perguntando uma outra coisa. Talvez eu esteja errado, mas olha só, por exemplo, os americanos do norte, né? Que nós também somos americanos. Os americanos do norte têm mania do breakfast. Eu tenho um doutor que é muito meu amigo, ele fala comigo assim, quando o seu organismo quando você amanheceu, né, você clareou na sua mente, você se dá por acordado, você não precisa de comer um prato desse tamanho, com gordura, bacon, essas coisas, para te dar energia para o resto do dia, isso é uma bobagem. Porque você estava 8 horas sem comer, mas o seu organismo estava em stand-by. Ele estava trabalhando de uma outra forma. E o sono também alimenta, porque ele organiza o organismo. Isso são palavras do médico. Vou dormir bastante. Não, tem... Você fica bem alimentado. Pois é. Então ele me deu essa dica aí. Então ele falou que o pico de capacidade de alimentação nossa evolui ao longo do dia. Então, na hora do que nós entendemos como almoço, seria realmente a nossa melhor hora de aptidão. Por que o jantar é pior? Porque o nosso organismo está com o metabolismo mais baixo, aquilo que você põe a mais, você acha que está alimentado já para o dia seguinte, ele coloca como gordura e vai formar pneus. Essa seria a ideia. Sim. Então, a curva da alimentação seria assim, você amanhece, toma um de jejum, né, mais ou menos, vai acordando devagarzinho, no meio do dia você tem a capacidade plena de absorção dos nutrientes e depois isso vai caindo na baixa. Abraham, eu já tinha essa capacidade às 9 horas da manhã. Eu repetia, inclusive. Pois é. Mesmo tendo tomado café em casa. Mas o seu organismo fazia esse requerimento, entendeu? Então aí está tudo bem, é uma questão de biotipo, né? Mas eu acho que para além disso, eu acho que aí vocês podem... Mas me parece também que é o tipo de atividade que a gente desenvolve, né? Também. E também é uma coisa pessoal, particular, né? Se eu tenho um ritmo diferente de quem, por exemplo, também hora de dormir, hora de acordar, claro. Eu, por exemplo, conheço uma professora, que até minha paciente, ela come... trabalha num colégio que eles almoçam 9 horas da manhã, tem sopa, canjica... Mas as crianças têm isso como bem-vindo? Então, aí... E tem gente que não suporta ver comida de manhã. Eu não suporto, mas tem, igual ele falou. Nutricionista. Uma questão de costume. Tem que se alimentar bem de manhã. De manhã não desce, né? É uma questão de costume, né? Agora vocês sabem, né, que o projeto Brasil de alimentação escolar, ele foi criado, né, exatamente porque os moldes brasileiros eram de desnutrição. Na época da década de 60, a população era desnutrida. Sim. Então, a gente foi criado politicamente, né, uma política de alimentação baseada na população que tinha desnutrição. Então, a refeição era matinal e quando chegava tarde, inclusive. Sim. Então, tinham 2 refeições que o colégio oferecia. E a gente continua com os mesmos, e aí a gente agora fez uma invertida de desnutrição, a gente passou para a obesidade. Né? Mas existem obesos malnutridos. Exatamente. Porque a população o nível de americana carboidrato elevou, as merendas estão vindo com muito arroz, muito macarrão, muita farofa. Mas muitas crianças só têm um período... Exato. Aí tem que aquela aproveitar, refeição. Da escola. Aí tem que aproveitar, não tem outra forma. No caso da sua amiga... A professora aí, ela comentou comigo que ela almoça...
9 horas da manhã, e depois de tarde eles oferecem outra refeição, como se fosse um almoço, e ela come de novo. Então, assim, isso aí é... Ela é um carro da vida. Na escola. As próprias crianças também se alimentam assim, né? Lá nesse colégio. Então, tá. Mas assim, isso que eu falei está muito fora da norma, porque eu posso até ter entendido mal o que o doutor falou, eu não sou da área, né? Então estou me metendo na besta de falar. Mas isso me pareceu bastante razoável. Sim, né? De repente, se as escolas se adequassem a isso, eles têm até o projeto agora do aluno se manter dentro da escola, para ter um nível de aproveitamento melhor. Então poderia se estudar quais são os melhores momentos da nutrição para que ela seja efetiva, né? E para que ela seja realmente traga nutrientes que sejam aproveitados pelo organismo. Né? Lembrando aí que um modelo talvez até anterior, né? Quando eu venho da roça, por isso que a gente fala isso, a gente almoçava realmente às 9, jantava às 4 da tarde. Esse modelo só foi recriado para a escola, né? Exatamente. Hoje talvez ele não seja mas o ideal. Você almoçava às 9, mas a sua vida começava Eu começava muito 4, 5 horas da manhã. 4, 5 horas da manhã. Obrigado Então, por isso. Também. Detalhe, né? A gente comia. A gente não acordou Não acordava às 8. E você já tomava o leite debaixo da vaca, não é isso? Tem isso também, né? Tem isso aí. Carrapato e tudo mais e tudo embora. Ia junto. Mas tem a questão cultural, né? Eu ia chegar, se você estiver aqui em aí, Minas, tá? você tem uma regra. Né? Se você for para o sul, você tem outras. Então, a cada lugar que você vai, você também percebe que os hábitos alimentares, eles têm outras raízes, né? Sim. E que vão desde o alimento que está disponível ali para a gente. Né? Em alguns lugares você vai comer banana e farinha grossa, né? Em outros você vai comer carne. Tinha até aquela história do angu com feijão que dava sustância, né? Angu com feijão, angu com melado. É verdade, né? É um hábito regional. Que são Agora, hábitos. a nutrição ela não tem intenção, não tem intenção de violar o hábito cultural. É isso que eu estou falando. Eu venho de uma Sim. família que o agradar passa pela mesa. Exato. Então, enquanto minha avó foi viva, se eu chegasse na casa dela 1h da manhã, ela levantava e falava, peraí. E aí, e você comia, bolo, e se bobeasse, ela adorava fazer um arroz doce, aí 2h da manhã você ainda estava comendo um arroz doce quentinho. Quer dizer, a gente também tem na comida algo do afeto. Exato. Então, desde sempre, né? né? Até porque o nosso primeiro contato ali foi com o alimento. Então, né? isso também tem que ser trabalhado, né? Porque a gente pode dar afeto mais light. Exato. Eu estou trabalhando aqui agora e virar amigo seu e lá na sua casa. Mas eu fui criada com isso. Se alguém chegar na minha casa e eu não oferecer nada, eu vou me sentir uma pessoa pouco acolhedora. Então, mas o importante é juntar toda essa informação e perceber que o que a gente está discutindo aqui é questão de evolucional, né? Não tem como falar com a criança que tal, por exemplo, o refrigerante não é gostoso. Se você toma... O que a gente está fazendo, né? A realidade você tem uma série de alimentações aqui, uma série de alimentos que podem te levar para um determinado caminho, ou você pode escolher outros alimentos, que aí sim, o seu filho, e aí quem está me assistindo e tem filho sabe o que eu estou dizendo, o amor é um negócio muito diferente do que a gente está acostumado, e oferecer para ele assim, uma vida mais saudável, né? Uma vida que ele tenha uma condição nutricional muito melhor, que vai acabar acarretando quando ele é adulto. Então, isso e ele repete o que ele vê, né? Não o que a gente fala. Isso também condiciona o mercado, porque, por exemplo, não querendo criar nenhuma polêmica, mas o fast food é um lugar que você vai passear de vez em quando, vai fazer aquilo ali de vez em quando. Se você fizer de vez em sempre, você vai ganhar gorduras e não vai ganhar nutrientes. Você vai mudando o seu padrão cultural aos poucos. Aos poucos, pois é. Então, quer dizer, de repente, como as marcas não querem perder o mercado, elas vão começar a se adequar àquilo que a sociedade começou a conceber como saudável. Tem agora até algumas coisas saudáveis, né? Coloca uma maçãzinha lá, coloca um negocinho, é verdade. Mas olha só, o hábito é uma coisa interessante. Eu, quando era criança, eu me lembro que na minha casa não tinha refrigerante. Era só não festa. era uma coisa comum. Tinha até que suco, mas não tinha refrigerante. O refrigerante ele vinha muito bem dosado no final de semana. No final de semana, era quase um prêmio, né? E o lanche o frango assado do domingo. Ou o lanche na loja americana. Para quem não lembra, a loja americana já teve uma lanchonete muito bacana quando eu era criança. Então, isso também eu fico vendo nas nossas compras de supermercados, se você andar
pelo supermercado, você dá uma espiada no carrinho do lado. Sim. Não, Ele é todos os inclusive o meu, né? A gente tem lá um monte de coisas que não fez parte da nossa alimentação e que hoje a gente traz. Sim. É mais prático? É mais prático. Mas, o amendoim, eu torro em casa, eu não torro mais no forno. Exatamente. Eu torro no micro-ondas, porque em 5 minutos ele está pronto. Sim. Né? Inclusive salgadinho. Então, a gente também tem um olhar do fast food, né? Mais fácil eu vir comprar pronto, eu só vou abrir. Só vou abrir. Né? No Não tem mercado, eles influenciam a gente na hora ali de pagar. O posicionamento, dos Posicionamento, alimentos. né? Aqueles os chocolatezinhos ali, aquilo é monte de terrível. doce. Aquilo é de uma Agora, maldade a gente pode inaudita, também desmistificar um pouco a merenda, né? Acreditar também que o maior tempo que a criança passa comendo não é no colégio. Ah, sim, É verdade. com Sim. certeza. Então, na verdade, a gente vai botar a merenda como culpado, na verdade, não é o culpado. É a questão É o hábito da família. O hábito É. da família, Antes que eu exatamente. esqueça aqui, barrinha de cereal Sim, é saudável? É válido colocar na merenda? é válido, mas É o isso, rótulo. eu sei. Tem que ver o Aí Por isso rótulo. que algumas- é por isso que eu foquei na barrinha. Então, eu quero Porque ele até é prático. pedir, fazer em né? casa também. Olha o fazer, rótulo, fica mas que o delícia. rótulo venha com letras que a gente Não- consiga isso já é uma ler. luta da- Iogurte, esses leitinhos né, fermentados. você vai ficando Isso é bom. presbíope. É ótimo, mas dificulta. também o leite fermentado Fez passou demais. por uma nova situação que era diminuir o açúcar, porque ele tinha Diminuiu o para açúcar. conseguir tirar o gosto amargo, Tá. que era realmente muito forte, aumentaram o açúcar e aí ficou insuportável, né? O macarrão instantâneo. Não, o macarrão instantâneo, tirando o pozinho dele, ele também não é saudável. Mesmo tirando o pozinho. Porque ele foi frito. Ele foi Ele é frito. Eu achei que ela ia enroladinho. Porque ele é cozido muito rápido, né? Então, por isso que eles fazem Exato. essa Resumindo. pré-fritura, né? Você Ele tira é o pozinho frito. e tira o macarrão fora também. Não vale nada. Outra coisa. Toma Exato. aquela água, filho. O mercado, a gente já tem falado que o mercado ele tem se adaptado muito, né, a essa nova fase fit, as dietas. E a gente Tem vê até já. crescido isso no mercado, né? Sim, alguns restaurantes que servem só salada. Aí o adulto acha Eu que está adoro. fazendo muita vantagem, só que lá tem sim 15 molhos. E o adulto vai e coloca 17. Já acabou com a salada. E faz alguma. Com certeza. Fez um Alguns efeito essa foi- salada na vida dele? Cheio de sódio. Não, fez um efeito para a parte intestinal, funcionou muito bem o intestino dele com isso tudo. Mas o que acontece com os molhos é a quantidade de sódio. O hábito de usar molhos feito em casa, não. Né? Que a gente tem muita coisa feita em casa interessante com azeite, com vinagre, a gente põe até um pouquinho de mel, Até orégano, o próprio molho de manjericão. iogurte natural. Com né? abacate. Que é uma delícia. Nossa, Mas fica quando é delicioso. feito com muito óleo. Na rua você não também, sabe o né? que foi usado. Então você fica na expectativa de que você está se garantindo no que ele usou que você não sabe. Então tem muito sal, muita coisa, muito E os maionese. conservantes? Existem os conservantes naturais? É verdadeiro isso? Porque alguns dizem lá, conservante natural. Existe, mas aí eu quero te dizer, ele colocou como marketing a palavra conservante natural. Só que na química dos alimentos, a palavra conservante é uma coisa. E o acidulante? É outra coisa. É outra. E os corantes são outros elementos. Então, por lei, ele usar a palavra conservante, ele está certo. Mas os outros elementos químicos que não foram usados como nomenclatura, foram usados uma outra nomenclatura, então o consumidor vai olhar, não tem conservante. Espera aí, mas tem acidulante, tem corante, tem aditivos para durar na prateleira e outras coisas mais. E o sódio Isso levou acaba chamando mais atenção. E a né? gente, por exemplo, assim, eu gosto muito de geleia. Sim, Né? E eu faço geleia ainda. ótimo fazer em casa. Né? Porque eu Melhor. faço em casa e vou fazendo, então eu Nós vamos ter durante que ir para casa dela. Exato, estou achando bem atraente essa também. casa. e aí Ela é uma assim, pessoa muito versátil. né? Estou vendo que ela é rica. e aí eu faço, como eu não gosto de muito açúcar, então eu descobri a dosagem do açúcar, porque é difícil fazer, né, uma bananada sem açúcar em casa, uma geleia de morango. Então a gente consegue dosar. Antes eu usava o limão, que era Sim. para conservar. Hoje eu já aprendi que eu também não preciso. Não. Eu congelo em potes menores e tal. Agora, esse também é uma coisa que a gente tem que recuperar, né? Porque isso era coisas da avó da gente, que pegava no quintal para não jogar fora e aproveitava. Então, eu acho também que a gente tem que culturalmente resgatar o fogão, né? A proposta da nutrição, né, Bárbara, é tirar o industrial. Exatamente. O máximo que você puder. A influência do micro-ondas tem alguma coisa a ver? Você está entrando um pouco na minha área, né?
Porque o micro-ondas, ele Não é, de fala, certa Bárbara, forma... micro-ondas. Não, olha só, o micro-ondas, eu digo assim, o alimento que passou pelo micro-ondas. Porque o micro-ondas, ele tem uma radiação, né, que, em tese, fica contida dentro do forno. E logo, logo ela se esvai. Né? E tem um resíduo. Se você ficar submetido ao micro-ondas durante muito tempo, você tem um resíduo de radiação. E ele pode trazer problemas. Bom, isso aí não vamos teorizar sobre isso. Agora, o alimento que passou pelo micro-ondas é melhor, é pior? Olha, o que eu tenho de estudo de micro-ondas já caiu por terra a radiação dele, no sentido de ser uma radiação perigosa. Nutricionistas, engenheiros, todo mundo já caiu assim, no estudo claro de que a radiação do micro-ondas ela é perigosa à saúde. Ela não é perigosa à saúde. Agora, o método de coccionar o alimento é um método muito rápido, então, ou seja, perde-se muito pouco. Né? Perde-se pouco. Perde-se pouco, porque é rápido. Por ser rápido. Entende? Mas chega-se a Até temperaturas elevadas. A pipoca que a gente tinha comentado, Exato. tem umas receitas de micro-ondas com milho mesmo. Com milho, e sem água, usar pipoca sem industrial. usar, exatamente. Aí E ok. fica uma delícia. Por isso que eu falo assim, use pipoca de panela, porque se eu falar, pode fazer no micro-ondas, ela Aí vai ela comprar acha- é a verdade. própria de micro-ondas. Acha Mas que é a agora já pipoca tem, né? Cheia Você de coloca coisa. numa panelinha com um pouquinho de água própria para o Aí micro-ondas. fica jóia, fica jóia. Então caiu por terra, né? Talvez saia um mais pouco do prático. assunto, porque nós Sim. estamos falando de merenda escolar, né? Eu só queria falar da carne. Mas então a gente volta depois. Sim. Tá bom. Meninas, eu vou ter que encerrar a nossa conversa agora. Por mais que eu queira aqui ainda tirar várias dúvidas. Muito obrigado, a gente continua aqui. E nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa. Tá.